Basicamente, não existe uma escolha para cada forma ou cada elemento ou cada motivo. Eles nascem, assim, vamos dizer, de uma intenção maior, né, que é, vamos dizer, a estrutura, quando a minha linguagem começou a se estruturar, que foi uma tentativa, que foi centrada na pintura. A pintura ainda é a raiz da minha obra e desenvolvimento de alguns conceitos, mas outros meios começaram a fazer parte da minha prática do ateliê, do meu processo, e aí então é que surge o trabalho sobre papel como um meio importante que inicialmente ele, vamos dizer, absorve muita coisa da pintura e num segundo instante ele começa a criar, vamos dizer assim, vida própria, né? E começa a funcionar, muitos momentos, até como um laboratório de ideias que depois retornariam para a pintura e começa a criar um diálogo, então, entre todos eles. Aqui no Itaú Cultural nós temos, então, os trabalhos em papel de uma maneira bastante consistente, sólida e bem desenvolvida, mostrando uma trajetória desde quando, basicamente, esses trabalhos começaram a criar a sua própria identidade, vamos dizer, dentro do contexto da minha obra. Meus interesses sempre tiveram origem numa referência forte do modernismo, tanto o modernismo brasileiro quanto o modernismo europeu. E no modernismo brasileiro nós tínhamos essa referência de poder utilizar o nosso contexto, ou seja, eu, uma artista brasileira, com o meu ateliê no Jardim Botânico, como eu poderia pensar a pintura que tem uma história que foi desenvolvida, que todas as questões e os conceitos dessa pintura não foram desenvolvidos por nós aqui no Brasil? Como eu posso, então, como brasileira, num contexto carioca do Rio de Janeiro, pensar essa pintura? Isso sempre me interessou. Do modernismo europeu, eu peguei não só exatamente o pensamento dessa estrutura pictórica, até a questão mesmo dessa relação com a vida e a relação que os modernistas quiseram colocar dentro, trazer para dentro da pintura, elementos ao qual eu também me identificava, como a arte popular, de uma forma em todas as suas manifestações. No Rio nós temos o Carnaval, que é uma das maiores manifestações populares, o desfile, que realmente sempre foi uma motivação para mim, e sempre foi toda essa extravagância, o exagero, o contraste forte de cores, e principalmente a liberdade, essa liberdade de criação, de poder pensar temas, pensar formas, pensar cores de maneira livre. Isso sempre foi uma questão que me inspirou. Outro fator foi a geometria. Citando um elemento que permeia o meu trabalho desde o início, a flor, né? Então a flor ela tem desde de uma simbologia que ela faz parte da vida, né? Tanto dos momentos alegres quanto dos momentos tristes. Ela participa através, aliás, do desenvolvimento, dos desenhos, da arte feita pelo homem, como vem da arte popular, arte indígena, da arte decorativa, como esse lado poético do ser humano, dele querer embelezar um pouco a sua vida. Também ela está na natureza, que para mim sempre foi uma referência muito grande. Só que nós temos uma questão que é a mais desafiadora de todas, é que todos esses interesses meus têm que virar uma pintura, tem que se transformar numa colagem, tem que se transformar numa gravura. E como então isso ocorre? E da onde vêm esses motivos? Eu acredito que tem sido através da geometria, que ela, vamos dizer, dá uma estrutura para a minha imaginação. Essa estrutura, como eu citei, por exemplo, a flor, né? Ela começa a evoluir. Nos anos 90, ela é uma flor quase figurativa, ela aparece às vezes de uma forma melancólica, ela tem 2 ou 3 tonalidades que mais ou menos são os frequentes dela. Quando ela chega, a partir dos anos 2000, que é exatamente quando ela começa a aparecer mais fortemente, tanto na gravura quanto na colagem,
ela já entra num universo mais abstrato. Ela já entra mais num universo até mais gráfico. Então, são desenhos livres, são todos criados por mim, mas que eles começam a ter uma referência não só em termos de forma, mas em termos de cor. Porque ela nunca pode ser realmente uma flor. Ela tem que ser finalmente uma forma, ela tem que conter uma cor, ela tem que funcionar dentro de determinados locais. E aí você tem que esquecer até o que foi aquilo, o que te inspirou naquele momento e fazer essa transformação através do desenho virar um motivo, um elemento para a pintura. A cor é que realmente faz essas imagens todas, independente do meio, acontecerem. E é claro que você tem na pintura uma situação em que a cor é toda feita ou desenvolvida por mim. Você vai para a serigrafia e você tem as tintas, né, da serigrafia, que obviamente você também tem relações infinitas quase para fazer, como na pintura. Quando você vai para a colagem, já limita, porque você realmente vai usar aquelas cores que existem. Eu até já tenho impresso papéis com cores lisas, exatamente porque as cores encontradas começaram a limitar de alguma maneira a minha criação, vamos dizer assim. Eu acho que ela que faz realmente acontecer, independente do meio. Ao longo desses anos todos, décadas, né, eu já passei por vários mundos. Eu tenho desde a coleção, realmente uma coleção visual, ou de anotação, de fazer palheta, de combinações que eu vejo aonde eu vou, tá? Que podem vir de uma indumentária realmente gráfica, de moda, desse todo universo de design. Ela pode vir de símbolos, signos. Ela pode vir de determinados momentos, como até, vamos dizer assim, o momento dos anos 70, né? Toda essa indumentária psicodélica, ali elementos que elas surgem de cor. Só que o que acontece? Tudo isso vai ter que, de alguma maneira, funcionar, tudo isso vai ter que virar uma palheta que eu vou desenvolver. A mim me interessa muito contraste sempre, né? Daí que vem toda essa movimentação mais ótica, porque eu trabalho com fortes contrastes, na maioria das vezes. Ou às vezes o contrário, trabalhando monotons, mas que eles começam a criar uma ressonância, exatamente porque eles são muito próximos. Então aí você pensa que é uma cor e você... Eu gosto desse processo assim, quase de ilusionista, né? De você pensar que é algo e não é, e você ir se envolvendo com aquilo, e seu olho vai percorrendo a superfície da tela. E, obviamente, para isso, eu me utilizei muito durante muito tempo do círculo, que ele é um grande, vamos dizer, auxilia muito essa possibilidade do movimento, mas que, posteriormente, começaram as linhas verticais, estreitas e retas, o quadrado que começou a entrar, e muito recentemente as linhas diagonais, e os triângulos, que raramente aparecem, mas eles também começaram a aparecer de 2018 para cá. A cor tem essa questão muito curiosa e muito fantástica, na verdade. Ela é totalmente infinita, quer dizer, ela nunca vai ter limite, por mais que dê a impressão, às vezes, né, que, não sei mais o que eu vou colocar com o quê. Não. Ela é absolutamente infinita, ela tem uma riqueza completamente transcendental, eu diria, e você nunca realmente conhece, porque os efeitos dela são completamente desconhecidos. Mesmo que você, já trabalhei isso, eu vou botar isso com isso e vai dar aquilo. Não dá. É impressionante, mas essa é a verdade. É quase impossível você realmente ter um controle do que vai ser gerado quando você adiciona mais de uma cor com outra.